Muito bem, a paz do Senhor. Nós vamos dar sequência e terminar agora esta série que eu estou dando de estudos, já dei na parte da manhã, na parte da tarde, agora na parte da noite. Lucas 6:10, estende a mão, ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Famílias ressequidas, quando Cristo restaura aquilo que o tempo secou. Observe que Lucas, o médico, faz questão de registrar que era a mão direita que estava ressequida, lá no versículo 6. Na cultura bíblica, a mão simboliza relacionamento, trabalho, autoridade, aliança e transmissão de bênçãos. Uma mão seca era mais do que uma limitação física, representava uma vida incapaz de exercer plenamente sua vocação. Da mesma forma, há famílias que continuam reunidas sob o mesmo teto, mas espiritualmente estão ressequidas. Ainda existem laços de sangue, porém faltam comunhão, perdão, diálogo e vida espiritual. Cristo continua sendo o restaurador das famílias. Vou te dar aqui alguns tópicos, alguns pontos, algumas lições riquíssimas para você entender melhor. Espero que Deus fale com você. Primeiro, há famílias em que o diálogo secou antes que o amor acabasse. A mão foi feita para aproximar. Ela aperta a outra mão, abraça, levanta. A família começa a adoecer quando seus membros deixam de conversar. O silêncio prolongado constrói muros invisíveis. O lar cristão deve ser uma pequena igreja onde a palavra e o amor circulam diariamente. Quando a comunicação morre, o coração começa a endurecer. Existem casas onde todos moram juntos, mas ninguém realmente conhece a dor do outro, o problema do outro. Tem compaixão pelo outro, pelo contrário, aplaudem quando o outro cai. Se regozija quando o outro não é aprovado naquele concurso. Cristo restaura pontes antes de restaurar a estrutura. Segundo, há famílias em que a vida espiritual está ressequida. Não falta internet, não falta televisão, não falta comida, não falta altar. A Bíblia fechada durante a semana torna a casa vulnerável à aridez espiritual. A leitura das Escrituras no lar, como alimento constante para a alma da família, é muito importante. Sem esse alimento, os relacionamentos se enfraquecem. Nenhuma casa permanece espiritualmente saudável quando Deus é apenas um visitante de domingo. Você está me ouvindo ou não? Terceiro, há famílias cujo perdão secou. A mão fechada não consegue abraçar. Enquanto houver ressentimento, haverá distância. Muitas famílias não precisam apenas de reconciliação emocional, precisam de restauração espiritual. Guardar ressentimento é permitir que uma ferida continue governando o coração. O perdão não muda o passado, mas impede que ele continue destruindo o presente, destruindo você, arruinando você. Famílias restauradas não são famílias sem conflitos, são famílias que aprenderam a perdoar e a perdoar de verdade, sem nunca mais tocar naquele assunto. Quarto, há famílias em que a transmissão da fé está ressequida. No Antigo Testamento, os pais deveriam ensinar continuamente para os filhos, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Quando essa transmissão falta, cria-se uma geração que conhece tradições, mas não conhece o Senhor. A mão também simboliza transmissão. Pais impõem as mãos para abençoar. Avós transmitem valores. Líderes espirituais formam discípulos dentro do próprio lar. A primeira escola da fé é a casa e os primeiros mestres são os pais. O maior legado de uma família não é o patrimônio, é a herança espiritual. Você sabia disso ou não? Quinta e última lição. Há famílias cuja esperança está ressequida, mas Cristo ainda restaura. Aquele homem talvez tivesse perdido a esperança de voltar a usar sua mão normalmente. Eu creio que sim. Mas Jesus viu possibilidade onde todos viam limitação. Assim acontece com muitos lares. Há casamentos frios, pais distantes dos filhos, filhos afastados dos pais, feridas antigas, palavras que machucam profundamente. Entretanto, o Senhor ainda continua dizendo, estende a mão. A obediência abre espaço para a restauração. Foi Irineu de Leão, ensinava que Cristo veio restaurar a imagem de Deus onde ela havia sido deformada pelo pecado. Isso inclui também a vida familiar. Eu quero concluir te dizendo o seguinte, a mão restaurada em Lucas 6 é um retrato da graça que devolve aquilo que parecia perdido. O mesmo Cristo que restaurou um homem na sinagoga continua restaurando famílias marcadas pela aridez, pelo silêncio, pelas mágoas e pelo enfraquecimento espiritual. Meu amigo, não importa quanto tempo uma casa esteja ressequida, quando Jesus
entra no ambiente, o impossível sai do lugar ao milagre. Ele não apenas cura sintomas, ele restaura relacionamentos, reacende o amor, fortalece a fé e devolve às famílias o propósito para o qual foram criadas. Eu termino te dizendo o seguinte: enquanto Cristo estiver presente, nenhuma família precisa permanecer ressequida. A sua palavra continua tendo o poder para restaurar o que parecia definitivamente perdido. A ordem é essa, mas é você que obedece. Estende a mão. Se você estender, se você quiser, o milagre é seu. Deus te abençoe.